Uma coisa muito importante, gente, o ímã em torno de si gera um campo magnético. E nós vimos na última aula como a gente pode gerar campo magnético por atrito, por indução, por corrente elétrica. Agora, como é formado o campo magnético da Terra? Como o campo magnético da Terra é formado? É uma questão bem interessante, né? E sobre essa questão vai ser a minha proposta para o final da aula, tá? Da gente, como a gente vai estudar isso, como é formado. Eu expliquei para vocês o que é, como ele funciona, como a gente o enxerga, como a gente o detecta, mas como ele é gerado, não. Né? Então, isso vai aguardar mais um pouquinho, no final da aula eu falo com vocês, tá? Que eu quero, essa atividade extra que eu quero fazer com vocês, a gente vai tratar de como é gerado o campo eletromagnético da Terra, quais são as consequências se o campo magnético deixasse de existir, né? Qual é a função do campo magnético e algumas outras coisas. Já vou deixar uma curiosidade aqui para vocês. Dia desse eu estava assistindo um filme falando sobre a migração dos gansos. Vocês sabem como é que os animais, como é que as aves migram? Elas migram para o sul. Agora, como diabos elas sabem para onde é que é o sul? Tem um gansinho líder lá, diz, o sul é por ali, cadê as setinhas no céu apontando, cadê o sul? Como é que as aves sabem para onde é que é o sul? Outros animais, não só aves, como baleias, golfinhos, que também têm migrações, para como é que elas sabem para onde é que é o norte, para onde é que é o sul, para onde é que elas têm que ir. Elas sabem que elas, no inverno elas vão para o sul. Aí é que tá, né? As aves, as baleias e outros animais também têm um jeito aí de se conectar com o campo eletromagnético da Terra. Tá? A gente vai ver isso também nessa atividade extra que eu vou falar com vocês para a gente fazer na próxima semana. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. A gente está falando de campo magnético, né? Então, ó, em física definimos o campo magnético de forma bem análoga ao que estudamos a respeito do campo elétrico e do campo gravitacional, tá? Nesses dois casos, definindo um campo gravitacional e um campo elétrico como sendo a modificação do espaço em função da presença de massa ou da presença elétrica. Então, a gente vai definir o campo magnético, né? A gente vai representar ele por um vetor chamado vetor indução magnética. E a gente representa esse vetor indução magnética pela letra B. Tá legal? Tem aí na figurinha para vocês o ímã, olha só, o sentido do campo magnético, hein? Saindo do polo norte em direção ao polo sul magnético. Então, ó, a gente tem as linhas de indução, tá? Essas linhas aí que formam um campo magnético são as linhas de indução, e nelas a gente tem representado, ó, o vetor indução magnética pela letrinha B, tá? Então, o campo magnético é uma grandeza nova que a gente está aprendendo, né? Então, grandeza nova pede uma unidade nova, tá? Então, a gente vai determinar o campo mais tarde, hoje não. A gente vai determinar o campo magnético numa unidade chamada Tesla, tá lá? Tá legal? Representado por um T maiúsculo. São as unidades do campo magnético, tá bom? No próximo slide aí a gente só vai concluir falando sobre o campo magnético do ímã.